Podcast Swim Channel, episódio 4, Pré-Olímpico Internacional de Maratonas Aquáticas. Alô amigos, Podcast Swim Channel, trazendo para vocês um podcast em forma de debate. Hoje o debate vai ser sobre as águas abertas, seletiva olímpica, acontecendo dias 19 e 20 de junho em Portugal. Já eu apresento quem estará conosco, mas eu gostaria de dizer a vocês que os melhores trajes e acessórios para natação de piscina e águas abertas você encontra na swimchannel.net. Este mês de maio foi um mês muito importante para a plataforma Swim Channel. A Swim Channel abriu uma nova direção para os nossos trabalhos, uma nova dimensão para as nossas coberturas. E eu gostaria que o próprio diretor executivo, nosso presidente, Patrick Winkler, faça exatamente o que aconteceu com a Swim Channel a partir de agora, o que nós estamos fazendo de novo. Boa tarde, boa noite, bom dia pessoal. O Grupo Swim Channel caminhando para o 11º ano, um ano especial, o ano dos Jogos Olímpicos de Tóquio, pôs em prática um projeto que ele já existia, atuar mais na América do Sul e na América Latina. E o primeiro passo para ter um poder de atuação no seu continente é através da Argentina. A Argentina é um país com uma economia muito boa, atletas muito bons. Quem acompanhou os Jogos Pan-Americanos viu a natação feminina da Argentina voar e realmente é um mercado muito interessante. Então, a Swim Channel tem o prazer de dar boas-vindas ao Matias, que agora é o editor da Swim Channel América Latina. Bem-vindo, Matias. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Estoy muy contento de formar parte del equipo de Swim Channel y bueno, a partir de ahora vamos a estar con Swim Channel Latinoamérica sumando toda la información de la natación de los países de América Latina. Muchas gracias por la bienvenida. Que bom que o Matias está conosco, ele que vai atuar na cobertura da natação na América Latina, no polo aquático também vai ter um espaço, já que a gente também tem o nosso Brasil Waterpolo envolvido no grupo Swim Channel. Esse podcast ele é um podcast que traz uma discussão, e a discussão de hoje especificamente é sobre a seletiva olímpica. Ela acontece nos dias 19 e 20 de junho. É uma prova totalmente diferente do que vai ser encontrado tanto em Yokohama como também na prova olímpica que acontece em Tóquio. Por que eu falo de Yokohama? Porque é onde aconteceria a prova que estava marcada em Fukuoka, perdão, não é Yokohama. Fukuoka seria nos dias 29 e 30 de maio, foi cancelada por conta de questões imigratórias, vai para Portugal os dias 19 e 20 de junho. E para abrir o nosso podcast, eu queria escutar exatamente da Catarina Ganzelli, que faz parte do grupo editorial e com a experiência como nadadora de águas abertas. Catarina, o que é que nós vamos encontrar nessa prova nos dias 19 e 20 de junho, que é característico e vai ser talvez até um novo desafio para os atletas? Seja muito bem-vindo. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Então, assim, poxa, essa seletiva é uma das provas mais esperadas antes da Olimpíada, né? Depois do Mundial, onde classificaram os primeiros 10 masculinos e 10 atletas femininos. A gente tem agora o pré-olímpico para as 15 vagas remanescentes. Setúbal já é super conhecido, porque a gente teve a seletiva em 2012 e 2016 nesse local, os atletas gostam muito, né? É uma baía, então assim, super protegida, a gente não tem muita incidência de onda, a temperatura é algo muito questionável, porque está previsto entre 17 a 20 graus pela organização, e a gente sabe que de 18 a 20 fica a critério do árbitro geral se será feito nado com a roupa de neoprene ou não. Isso muda completamente a prova. A gente tem vários atletas que eles realmente crescem muito com a roupa, eles têm uma natação muito melhor, muda a estratégia de prova, fica mais fácil de pegar a esteira. Então é um fator determinante, os atletas vão ter que dividir muito bem sua preparação para estar pronto para os dois cenários. Mas Setúbal sempre abrigou super bem a seletiva. 5 voltas de 2 quilômetros é algo bem desafiador numa prova que a gente tem em torno de 60 atletas, se for o cenário comum que a gente espera. Eu acredito em 60 atletas lá, já vi prova com 80, quase 90 atletas de pré-olímpico nos últimos anos, então eu acredito que 60 é um número bem real, mesmo com a pandemia. Podemos ter menos? Podemos, mas vai ser uma prova assim, muita disputa na unha, vários pelotões, porque os principais eles já não estão lá, né, os 10 primeiros do Mundial. Então, poxa, eu acredito assim que vai ter bastante surpresa, até por conta desses 2 anos sem competição, vai ser uma prova interessante.
O Patrick Winkler teve já em Portugal, inclusive, para disputa de provas de águas abertas. Não especificamente em Setúbal, mas você sabe, Patrick, que eles desenvolveram até mesmo um centro de treinamento nesse local para as águas abertas. As águas abertas me parece ter uma receptividade muito boa junto ao público e aos gestores portugueses. Ao que parece que eu conversei com a Federação de Portugal e os produtores de evento, Portugal ele está na mira do turismo esportivo europeu. Para o francês, para o espanhol, para o italiano, para o suíço e inglês, viajar para Portugal é rápido, barato, é um lugar com uma natureza marítima linda, não só natação de águas abertas, iatismo, vela, surf pra caramba. Então, realmente, o turismo esportivo alinhado a águas abertas em Portugal hoje é o que mais cresce na Europa, sem dúvida. E você acha que, pelo fato de ser em Portugal e até mesmo pela questão da temperatura de água, é uma prova diferente? É totalmente diferente. Antes de mais nada, eu tenho uma crítica a fazer à FINA. A FINA, todos os trajes de roupa de borracha são de manga longa. E a FINA tem uma regra, entre 16 e 18 graus é com traje aprovado pela FINA. E a FINA não aprova traje sem manga longa. Isso é um erro, porque 16 a 18, o cara proteger o core dele, a parte do corporal, e deixar os ombros e os braços livres, não vai aumentar drasticamente o frio dele. E centenas, eu diria milhares de nadadores preferem nadar sem manga. Erroneamente, a FINA só aprovou os produtos que têm manga longa. E tem muita gente que não se dá muito bem, inclusive o nosso Alan do Carro. O Alan tem um histórico de problemas com manga longa. Eu até vou voltar para a Catarina, antes do Guilherme, até mesmo o Matias. Catarina, você já nadou com traje, tenho certeza disso, mas você mencionou algo que eu fiquei em dúvida. Eu sei que de 16 a 18 a regra determina que é obrigatório que nade. De 18 a 20 ela é opcional. Só que você disse que a critério do árbitro geral, pelo que eu entendo, o atleta, quando chega de 18 a 20, ele pode fazer uma opção. Eu estou enganado? Então, é que existe, quem define, né, se vai ser com traje ou sem traje opcional é o árbitro geral. Inclusive, ele faz até recomendação antes da prova, assim, num congresso técnico prévio à prova, não na noite anterior, na manhã mesmo, ou tarde, no caso, né, que vai ser às 4 da tarde, da prova. O atleta, ele não pode ser prejudicado por não ter uma roupa de borracha. A gente viu acontecer no Sul-Americano, se não me engano, que tiveram atletas que nadam sem o traje. Infelizmente, atletas que ficaram em colocações bem inferiores, assim, todos os primeiros colocados estavam de traje de neoprene. Mas tem muitas provas, assim, é muito raro. Como eu disse, já vi prova em aberto, mas é raro o árbitro geral não determinar se é com ou se é sem. Até porque a medição de temperatura num perímetro de, assim, vamos dizer, 2 quilômetros, você vai, né, ter 2 quilômetros, ela é uma em cada ponto, né? Eles fazem medições específicas em cada fase da prova, mas quando o árbitro geral determina, pode acontecer de um ponto da prova tá 21 e no outro tá 20, e aí o 20 já é opcional, ou está 17 no outro tá 18. Por isso é mais comum a gente ter uma determinação da arbitragem, até para todo mundo competir igual, enfim. Eu ainda acho que existe essa possibilidade. Por exemplo, eu vou falar com o Guilherme agora, especificamente sobre o campeonato europeu, onde o Florian Wellbrook, na minha opinião, fez uma mancada ao nadar a prova dos 5 sem o traje, ficou lá em 13º lugar, 12º lugar, não me lembro exatamente a colocação, e depois faz uma postagem nas redes sociais lamentando, eu fui o único que nadei sem traje. Se nadou sem traje e foi mal como ele foi mal, o problema é teu, não precisa compartilhar isso como se dando uma desculpa. Fala aí, Guilherme. Então, realmente, né? Ali eu acho que foi mais um erro dele, né? Tanto é que ele nadou com os 10 no dia seguinte, né? Sim, nos 10 ele já estava de traje, né? Então, o traje de neoprene. Então, eu acho que foi uma... Não sei se ele quis fazer um teste, quis fazer uma graça, alguma coisa, mas ele perdeu uma chance, né? De realmente nadar de igual para igual. Graça, cara. Se fosse Olimpíada, não iam deixar, não. Se fosse, ele quis fazer graça. Só pode então. não.
Porque se fosse eu acho que, mas esse é o ponto, Patrick. Eu acho que não tem como a arbitragem impedir um nadador de disputar uma prova se as temperaturas estiverem 18 a 20. Abaixo de 18 impede, mas até 18 não. 18 não tem com arbitragem. E aí, eu até não vou cortar o Gui, mas eu vou passar logo para o Matias, que eu tenho certeza que o Matias deve se lembrar disso. O Matias, que é o nosso especialista em Latinoamérica, que é a Venezuela. Teve uma nadadora da Venezuela que sofreu o que a Catarina falou. Que eu não sei se foi... Eu acho que foi nos Jogos Pan-Americanos de Lima ou o Sul-Americano anterior. Você lembra disso, Matias? Sí, fue en los Juegos Panamericanos de Lima, fue Paola Pérez de Venezuela, que hubo problemas con la federación, no sé bien qué fue lo que pasó, pero no llevó traje de neopren y el agua estaba muy fría, por lo cual terminó con hipotermia y no pudo terminar la prueba. Eu imagino. Aí eu volto, Catarina. Você já nadou alguma prova e teve hipotermia ou quase isso, Catarina? Não, eu já nadei provas de água muito fria, assim, eu cheguei a nadar antes dessa regra, né? Antigamente a gente nadava em água de 16 graus sem o traje de borracha, só trajes aprovados pela FINA e não tinha, né, com borracha dentro na composição. E assim, eu tive a oportunidade de participar da primeira edição dos Jogos Sul-Americanos de Praia, onde tinham trechos lá em Punta del Este, no Uruguai, que a água estava 14 graus. Largaram 22 meninas, chegaram 7, todas as outras retiradas com hipotermia, a outra brasileira que estava comigo também. E eu completei a prova, sempre tive uma boa resistência à água gelada, inclusive eu era até um pouquinho contra essa questão do traje de borracha, que eu falo, é uma habilidade do maratonista aquático suportar o frio e conseguir manter o mais próximo do seu desempenho ideal, mesmo no frio, né? A gente nada maratona para encarar a adversidade. Então, eu particularmente não tinha gostado dessa nova regra de roupa de borracha. Porque eu falo, agora quem não aguenta frio vai nadar comigo. E daí aí, né? Não vai ser valorizada essa outra questão. Mas é uma medida de segurança também, mas é uma medida de segurança para água fria, né? A água quente, eles só colocaram um limite de temperatura, que inclusive eu considero super alto. Né, a FINA permitia até 30 graus. 31. Eu acho absurdo. Eu acho que tinha que ser um limite um pouco inferior a 31 graus. Foi a única vez que a gente realmente teve uma morte, era por conta da água quente, não era por conta da água fria. Não, e você tem razão. E o Patrick, que é um cara que é apaixonadíssimo pela história, é um cara que gosta da história, da origem. Eu lembro muito bem, Patrick, que a origem das águas abertas não tinha esse negócio de traje. Esse negócio de traje era só no triatlon que tinha. A natação de águas abertas era no pelo mesmo, e ela foi inserida por conta do que a Catarina está falando, que é por conta exatamente dos riscos, né, a chamada liability, que o americano fala, né, os riscos e a proteção em saúde aos atletas. Existem 3 fatores importantes. O primeiro é a evolução da modalidade. O segundo é o mercado. Hoje, traje de natação, traje de wetsuit, óculos específicos, tudo vende muito. As marcas, elas têm uma certa influência em decisões técnicas, porque para o bem, né, a maratona aquática tem um limite de frio e um limite de água quente, para o bem, mas é uma questão também mercadológica. Mas falando dos 60 ou 70 atletas que querem uma vaga olímpica, eles já vão chegar lá ou com traje dele de águas abertas ou com traje de neoprene na mala. Ninguém vai esperar uma federação mandar um traje ou mandar tudo. O cara que quer alguma coisa já tem que estar tudo preparado na mala dele. A roupa quente, a roupa frio, né? E não vai ter, se liberar a roupa de borracha, eu ouso dizer que vai ter 0,00% de nadadores sem roupa de borracha. Eu acho que talvez os países menores, né? E aí talvez o que você acabou de falar, o próprio mercado, as próprias marcas vão estar lá disponibilizando algum tipo de traje em relação a isso. Patrick, eu vou de ti para o Guilherme, porque você falou numa prova de 60, 70 nadadores, e aí eu acho que o Gui pode descrever um pouco mais. Gui, a prova olímpica são 25, a prova pré-olímpica são 60 ou 70. É uma prova diferente, você não entende assim, Guilherme? Sim, é uma prova diferente, mas também a gente tem que levar em conta que talvez ali metade desses 60 são atletas que estão num nível técnico mais baixo, né? Então, boa parte, eu acho que metade, vamos jogar uns 30 atletas, realmente as chances são muito baixas, né, deles conseguirem, né? A gente vai ter países ali que
estão ou como convidados ou para tentar alguma coisa, mas na prática não vão ter muita chance, né? A gente vai ter ali uma concentração voltado em alguns países europeus, asiáticos, alguns atletas ali, a gente vai ter o Meluri, que representa o continente africano, alguns sul-africanos, e aqui o pessoal da América. Então, eu acredito que as chances ali vão ficar mesmo por volta ali dos nadadores que já têm um histórico melhor. A gente vai ter atletas aí que já tiveram medalhas em mundiais, né? O caso da Samantha Rebels na prova feminina, tem o Meluri, que já foi medalhista olímpico, o próprio Alain, né? A gente vai ter alguns atletas aí que têm um nível técnico melhor, mas eu acredito que vamos ser ali por volta de metade da prova, só que assim que eu diria que tem chances concretas de conseguir a vaga. Tu sabe que nós temos 2 atletas na prova, né? O Guilherme Costa estava classificado como vencedor da seletiva nacional. O Cafu e ele, treinador dele, durante a própria seletiva da natação já haviam anunciados que ele não participaria, então as vagas ficaram com Alan do Carmo e Diogo Vilarinho, são os nossos 2 representantes. Mas nessa prova de 60 ou 70 aí, tem um bocado de latino-americano que são adversários diretos do Brasil, não só pelas 9 vagas, mas também pela vaga única do continente das Américas. Matias. Sí, la verdad que sí, hay muy buenos nadadores en Latinoamérica, entre ellos Ivo Cassini, de Argentina, pero también tenés a Esteban Enderica de Ecuador, que también fue nadador olímpico allá en Río. Así que sí va a estar bastante peleada la vacante por el mejor nadador del continente americano. E Matias, você sabe, entre as mulheres, né, porque o Brasil já tem a Ana Marcela classificada, mas entre as mulheres latino-americanas, o que é que você destaca? Yo creo que la vaga entre las mujeres puede estar entre Cecilia, que está, digamos, intentando clasificar a sus 5º Juegos Olímpicos, Wow. a Samantha Arévalo de Ecuador también, Com certeza. María Alejandra Bramón de Perú, que viene de tener un muy buen sudamericano, y Paola Pérez también diría. Yo diría que están entre esas, son varias las que tienen posibilidades. Ô Matias, eu não tinha me dado conta do quanto forte é o feminino da América Latina. Paola Pérez, a Cecília Biagioli, a Maria Alejandra, que é vice-campeã mundial júnior, Uhum. qual foi? Samantha Arévalo. E a Samantha Arévalo, que é vice-campeã mundial. É fortíssima essa prova feminina. Olha, você não ficou impressionado, Catarina? Eu não tinha me dado conta. Eu tinha reparado um pouquinho pelas listas, aí, pelo que o Matheus tem passado pra gente. É lógico que eu já tinha a Samantha, né, vice-campeã de prova de mundial, de 10K, então a gente já sabia dela. A Cecília tentando ir para uma 5ª Olimpíada. Eram os 2 nomes mais fortes assim, na minha mente, inclusive a peruana, a Mariale, ela Bremonte, que foi vice-campeã, não, ela foi campeã mundial júnior, foi o primeiro momento que eu vi ela destacar, ela veio nadar eventos aqui do Rei Rainha do Mar, já conhecia ela assim, tipo, pessoalmente, antes dela ter explodido na carreira, e lá no Mundial, eu não lembro agora, acho que o Matheus pode me ajudar, a colocação, eu lembro que ela fez uma grande prova no Mundial também. E evoluiu bastante, né? Uma atleta nova. Ela teve a chance de, nessa pandemia, mesmo com a pandemia, ter a evolução natural de ainda ser muito jovem. Você sabe que a gente é programado aqui. Eu acabei ficando impressionado e eu me lembrei da Samantha. A Samantha, que ela treinava com o Fabrício Antonelli na Itália, teve que deixar a Itália por conta da pandemia e não voltou mais. E aí ela estava treinando. A última informação que eu tive é que ela estava treinando na França com o Felipe Lucas. Ou seja, ela já faz um bom tempo que está fora. Você conhece muito bem a Samantha, não conhece, Patrick? Na realidade, assim, a gente já teve alguns atletas latino-americanos aí no Rei e Rainha do Mar. A gente tem bastante contato com esses atletas e tem um currículo. O que o Equador faz na Águas Abertas é um milagre do tamanho que o país tem na natação, né, coach? Tanto no masculino e no feminino. Eu acho interessante, coach, a gente falar aqui um pouquinho de como vai ser a prova em relação à Olimpíada, né? Vou me estender um pouquinho só sobre a parte técnica. Da Olimpíada, tradicionalmente 4 voltas de 2.500 metros que a gente viu no Rio de Janeiro, que a gente viu em Londres.
E agora a gente vai ver uma prova de 5 voltas de 2 quilômetros com mais atleta. Então é uma prova mais porradaria, né? É uma prova... Mas isso foi o que eu falei com o Guilherme lá atrás. O Gui menciona que o nível técnico afeta, mas a prova é diferente. Os retardatários pioram, é 2 quilômetros. Os retardatários vão atrapalhar muito. É uma prova diferente. Na Olimpíada serão 25 nadadores, né? Aqui não. É uma prova mais aberta e de muitos contatos, porque são 5 voltas. Mais frio, né? Então o pessoal ainda está emborrachado ainda. Então é muito diferente do que a gente vai assistir. E antes de falar da parte técnica, eu queria ressaltar a boa fase da Europa. Todo mundo sabe que os 10 primeiros do Campeonato Mundial, as pessoas já se classificam automaticamente para os Jogos Olímpicos. No feminino, das 10 do mundo, 5 são europeias. Legal. No masculino, dos 10, 9 são europeus. 9. A Austrália está muito atrás. A África, a gente também, da América, tem um só norte-americano entre os 10 do mundo. O trabalho que a Europa faz hoje é de tirar o chapéu. É mesmo, e eu acho que essa parte é uma parte interessante, é um trabalho que já é algo bem tradicional, e eu não ficaria surpreso, Patrick, talvez, eu só vejo a Ana Marcela, assim, em condições de pegar pódio fora da Europa. A natação de águas abertas da Europa é realmente mais forte. Guilherme, eu volto para ti. Vamos falar então da prova masculina, é onde estão os nossos 2 nadadores, né? O Diogo Vilarinho e o Alan do Carmo. Eu queria que você analisasse se você consegue identificar, porque nossas chances de classificação são entre os 9 ou o melhor do continente. Aonde você vê a maior chance do Brasil estar? Entre os 9 ou entre os 5, o primeiro do continente? Eu acho que entre os 9 é a melhor opção, né? Porque a gente tem que levar em conta que tem o Canadá também, né? Que conta como América. Então é mais um adversário forte que pode vir a somar aí, né? Nessa briga por medalha. Medalha não, por vaga. Então eu acho que o ideal é terminar entre os 9, porque independentemente se for no primeiro ou não, você já está dentro. Se você ficar na dependência de uma vaga continental, corre esse risco, né? Ainda mais por termos Argentina, Equador, tem Canadá, né? Tem toda essa questão da prova, né? Como você mesmo falou, retardatário, a diferença de ser uma prova vai estar provavelmente todo mundo emborrachado, né? Com pé de borracha. Então, eu acredito que os 2, né, tem condição de tentar chegar entre os 9, né? Mas se você quer ir para a Olimpíada, você vai ter que tentar entre os 9. Ficar ali tentando pegar uma vaga continental é muito arriscado, na minha opinião. Vou para Matias. Matias, você sabe muito bem os nossos adversários com relação à Latinoamérica. Aí sim, os homens masculinos. Quem são os grandes nomes da Latinoamérica em relação para essa prova masculina? Yo creo que los que tienen mayor chance principalmente es Esteban Enderica de Ecuador. Ivo también viene de hacer una muy buena prueba en Doha en enero, febrero, que se hizo la primera fecha del circuito mundial de aguas abiertas. Y bueno, fue campeón también del campeonato sudamericano, así que tenemos fe de que puede llegar a luchar aunque sea por la vaga continental. Eu posso estar enganado, mas ou ele foi 11º ou 12º do Mundial. 11º no Mundial, o Enderica. 11º, ou seja, ele foi O outro equatoriano que vai nadar, David Castro, ele ganhou dos 2 brasileiros no último Mundial, tanto do Alan do Carmo quanto do Vitor Polanese, que participou na ocasião, que agora tem Diogo Vilarinho, né? Mas os 2 equatorianos chegaram antes dos brasileiros, então é uma atenção. Essa questão da vaga do continente não tá fácil, não. E, Catarina, tu sabe que tem aquela história do treinamento em altitude, né? Tem o treinamento de altitude que os treinadores levam seus atletas para treinar acima dos 2.000 metros acima do nível do mar, mas o Enderica mora na altitude. Ele mora em Quito, gente. Ele treina na altitude. Então ele é um cara que tem uma capacidade pulmonar, é um grande nadador, já foi recordista sul-americano em provas de piscina, enfim, é um cara que vai dar muito trabalho, não, Patrick? Cara, o Enderica hoje ele é top mundial, né? 11º do mundo é uma classificação muito boa, né? Então ele é o favorito, até assim, pela natação que ele vem apresentando. É evidente que a natação de águas abertas ela é muito mais imprevisível que a natação de piscina. Né?
imprevisível. Mas assim, eu queria ressaltar também lá o Ivo Cassini, da Argentina. Ele ganhou do Alan do Carmo na Bahia, né? No Yacht Club, ali em frente ao Yacht Club, ali em frente à casa do Alan do Carmo. Então os brasileiros, eles vão ter muito trabalho contra o Ivo da Argentina, contra o Enderica do Equador. Não vai ser uma prova fácil. Uma vantagem do Alan do Carmo é que ele aguenta a pancada. O Diogo Vilarinho, ele é um pouco mais híbrido, ele é um nadador de 800 e 1500, um pouco mais limpo, um pouco mais fluido o nado dele, e ele sofre um pouco mais com as pancadas do que o Alan. Então, numa curva de boia, o Alan está um pouco mais macaco velho, coach. Nessa briga aí, até de tipo de prova que vai ser disputada, eu vou para o Guilherme. Gui, você acha que identifica uma vantagem maior para as condições para o Alan ou para o Diogo? Eu acho que o Alan, né, mais experiente, já nadou também uma seletiva, né, de 2012, quando ele não conseguiu entrar, né. Mas assim, ele já é rodado no circuito, tem muita experiência, está acostumado, conhece todos esses adversários que ele vai encarar, então acho que ele tem mais chances, assim, né, e até nadou melhor lá na nossa seletiva, né, na seletiva nacional. Então, se for para apostar, eu acho que o Alan tem mais vantagem, né. Só voltando no comentário anterior, quando estava falando aí dos adversários, tem os canadenses também, que chegaram na frente dos brasileiros lá em Gwangju, né? Os dois? Também, os dois. A vaga continental é risco, né? Tá tentando, se ficar nessa de vamos tentar pela vaga continental, é um risco ali meio suicida, né? Eu não quero entrar muito na linha de nomes e muito mais de países. Então, quando você tem Alemanha fora, França fora, Hungria fora, Estados Unidos fora, Itália, Países Baixos, Espanha, né? Esses países não são nossos adversários. Então, nós vamos pegar Equador, Grã-Bretanha, Grécia, Austrália, Bélgica, República Tcheca, Canadá, Rússia, Israel, África do Sul, Polônia, China e até a Namíbia. Todos esses ganharam do Brasil no Mundial de Gwangju. Acrescente-se aí, todos esses países que eu citei ganharam dos representantes do Brasil em Gwangju. Acrescente-se aí a Argentina, que mandou o time B, eles mandaram o time B para o Mundial, eu vou passar para o Matias agora para ele falar sobre isso, a Venezuela, né, e a Colômbia, né? Então, talvez o México, enfim, olha, é uma vaga muito difícil, mas muito difícil mesmo. Matias, tu acha que a Argentina fez o certo ter focado no campeonato, nos Jogos Pan-Americanos e não ter disputado a prova com a equipe principal em Gwangju? Esa fue una decisión que tomó la Confederación Argentina porque como justo se estaban dando casi que simultáneamente el Campeonato Mundial en Gwangju en Corea del Sur y los Juegos Panamericanos en Lima, no quisieron participar en los dos eventos porque con el jet lag de viajar desde Corea del Sur hasta Perú, los nadadores no iban a terminar rindiendo del todo bien en los dos torneos. Fue por eso que priorizaron lo que fueron los Juegos Panamericanos, que era donde teníamos más chances de ganar medalla, y mandaron para Corea del Sur, digamos, a los segundos mejores nadadores de aguas abiertas, que en ese caso fue, si no me equivoco, Joaquín Moreno y Julianino, que fueron los que nos representaron en aguas abiertas, y mandaron a Cecilia, a Guillermo Bertola, Romina Vinquerred y Ivo Cassini para Perú. E aí eu vou me lembrar que nós ganhamos, a Argentina ganhou a medalha de bronze e perdeu o bronze. Pode contar um pouquinho para nós como foi isso, Catarina? Foi a prata. Foi prata? Foram prata? Perdeu prata. Para o Brasil acabou sendo muito bom, a gente até lembra, todo mundo fala, poxa, a medalha do Brasil está sempre sofrida, porque a Poliana aconteceu também de ter ficado em quarto e subiu para terceiro, foi o caso do Vitor Colonese. E foi um caso de doping do Guilherme Bertola, ele que inclusive recebeu punição
desde a comprovação, né? Ele teve algumas etapas de Grand Prix que ele já tinha nadado, questão de devolver dinheiro de premiação. Então, foi muito triste para a Argentina o ocorrido, principalmente ao atleta, que pelo menos, pelo que eu acompanho em redes sociais, continua ativo, porém cumprindo sua punição, mas mantendo o treinamento, né? Fora de áreas, né, da competição, da equipe que ele estava nadando. E para o Vitor Colonese, poxa, foi um salto. Ele fez uma prova incrível, assim, quando o pelotão ele se desfez no final da prova, ele conseguiu acompanhar os primeiros, acabou chegando em quarto, mas manteve o tiro até o final. Então ele saiu muito feliz e satisfeito com a prova que ele fez naquela ocasião, mas infelizmente não tinha vindo a medalha, por muito pouco. E aí acabou sendo coroado depois por conta da falha ali do Bertola, né? Lembrando que nessa prova, coach, o Alan do Carmo estava bem apreensivo, não sabia se nadava com uma roupa de borracha da Mormais, se nadava com a roupa de borracha da Arena, estava na dúvida, escolheu uma marca, a marca arrebentou o traje, mas eu não sei da maneira que ele vestiu o traje também. Pode ser. O Alan, ele meio que, assim, eu espero que a prova seja sem trajes, mas o Alan se complicou bastante no PAN, por causa do traje. Se fosse sem traje, o Alan possivelmente estaria entre os 3. Agora, Patrick, antes de gravar esse podcast, eu entrei no site para conferir a temperatura. Em Setúbal, esta tarde, 23 graus e a água estava 16. É praticamente quase que já normatizado, todo mundo já está com a cabeça de que vai ter que nadar com traje, né? E eu até vi uma postagem, inclusive o próprio Guilherme escreveu uma matéria essa semana, que eu até vou, antes de começar a falar de quem quem leva essa, conta essa história aí, o Diogo Vilarinho treinando junto com o Alan do Carmo. Você acha que foi isso uma boa? Porque os dois estão disputando a mesma vaga, os dois estão treinando juntos desde a seletiva da natação, junto com o Marialém? E foram vacinados juntos também, né? Olha! Então... eu acho que o Diogo está tentando meio que tentar ali uma estratégia de ficar próximo do Alan, né? Ele sabe que o Alan é muito mais experiente, já foi olímpico 2 vezes, já nadou essa prova uma vez. Então acho que pro Diogo, assim, não dá para saber se também ele está fazendo certo, né? Porque largou lá o treinamento que ele já vinha fazendo para ficar aí um mês e meio treinando junto com o Alan, né? Deve estar pegando fogo, Gui. Gui deve estar pegando fogo. Deve estar pegando fogo. Esses treinos, hein, Patrick? Esses treinos têm que estar sendo filmados. Esses treinos, cara, na piscina, o Diogo Vilarinho, ele é mais rápido, né? Não tem o que discutir. Um cara de 15,06. Mas um treino de 10, 15 quilômetros, ele continua sendo mais rápido ou nem sempre? Não sei, mas o Alan tem cabeça para chegar atrás nos treinos e fazer uma competição diferente, porque o Vilarinho ele é mais rápido que o Alan, não é segredo para mim, para o Guilherme, para a Catarina, para ninguém. O 15,06 é quase insolímpico. Correto. O Vilarinho é muito mais rápido do que o Alan. Mas eu continuo dizendo, 15,06 não é 10 quilômetros, não é 15 quilômetros. Eu assisti treinos de Luiz Rogério Arapiraca contra Alan do Carmo, e Alan do Carmo chegando junto e às vezes até ganhando. Olha, não é a mesma coisa. Uma prova de 1.500 e 10 quilômetros de treino não é a mesma coisa. E o Alan treina muito bem, gente. Olha, eu acredito... Eu queria levantar uma bola aqui. Que ele tá Catarina, vai, Catarina. Eu acredito que ele o Diogo Vilarinho está buscando justamente uma adaptação para a modalidade, porque em entrevistas que a gente fez no final do ano, ele falava: estou treinando para o 1.500, estou treinando para o 1.500. O currículo do Diogo é muito mais rico nas águas abertas, mas ele ficou, não, estou treinando para o 1.500, 1.500 é meu foco, mesmo na véspera da seletiva. Então, quando mudou completamente, já não conquistou a vaga no 1.500, há essa chance aí, né, dentro das águas abertas, vou para um técnico de águas abertas, uma equipe de águas abertas, para alguém que foca nisso. Até porque a gente sabe que a experiência vai pesar muito nesse tipo de prova, que é muito lotada, tem muito contato físico. Enfim, a gente sabe que essa é uma prova que a experiência ela vai ser bem ressaltada. Coisa que eu fiquei muito surpresa com a Alan do Carmo, a postura dele, a natação dele dentro da nossa seletiva, que eu achei que ia privilegiar muito os atletas de piscina, porque tinham muitas boias, nossa, eu não lembro agora, mas eram tipo umas 8 boias em cada volta, um negócio absurdo. Então você tem trechos muito pequenos de contorno, para quem costuma fazer tiro, intercalar bastante velocidade.
é melhor, então para atleta de piscina era liso, era uma represinha. Sei, gente, coitado do Alan, ele é tão bom e ele tá tudo contra ele na seletiva. E mesmo assim ele foi lá, ficou em segundo, perdeu só pro Guilherme Costa. Então, assim, ele mostrou que ele tá apto a tudo. Eu fiquei bem feliz. Não esperava uma prova tão grande do Alan, numa condição tão favorável para atletas de piscina, assim, com o Diogo treinando para 1.500. É porque daí já é um outro nível do Diogo pro Guilherme Costa, né? Um outro nível. É um cara de 14, ele tem 14,55, mas na verdade tem menos que isso. E se tivesse lá, ia disputar o primeiro, o Guilherme Costa lá, só pelo preparo físico dele, né? Que tá muito acima dos outros, assim. Mesmo se colocar do lado de Enderick e outras coisas. Mas eu queria levantar uma... Você acha, então, se o Guilherme Costa, você realmente identifica isso, você acha que o Guilherme Costa seria o Guilherme Costa nadando nessa água fria e contra esses nadadores? Ele nadou do lado do Paltrinieri e quase ganhou dele. Eu acho que se ele fosse para essa competição, ele seria um dos favoritos, ou até favorito, ou até ganhar. Ele foi enfrentar o Paltrinieri de igual para igual, perdeu na chegada e o segundo, terceiro melhor do mundo. É um outro nível, um outro nadador, um outro tempo. O Guilherme Costa... Mas numa prova, a prova que você descreve é uma prova diferente dessa prova de água fria, com traje e com 60, 70 nadadores. Toda vez que ele foi menosprezado, o pessoal se deu mal. Não se menospreza Guilherme Costa, ele nunca errou, ele nunca nadou mal, nem seja rei do mar, seja seletiva, pisando no chão, não pisando no chão. Cara, ele tá muito na frente do resto. Se ele fosse pra lá, ele seria... Não, na frente do resto do Brasil. Não, assim, dessa seletiva lá, quantas pessoas tem abaixo de 15 minutos? Só o Osama Merluli? Não. É porque essa... Primeiro que abaixo de 15 minutos não é credencial para ninguém ir para a Olimpíada, porque tem muita uma referência. 15 minutos é o índice olímpico. Sim, mas a gente se olha para a prova de piscina. Isso é para a prova de piscina, né? É uma referência de condicionar. Um cara que tem hoje 14,59, ele é diferenciado. Né? Marc Antônio Olivier, que já foi medalhista olímpico, ele só quebrou a barreira dos 15 minutos no ano passado. Graças a Deus quebrou, por isso que tem chance de ganhar. Ele chegou a... Mas não estou falando de um garoto que ganhou um Mundial Júnior. Eu estou falando de um nadador que foi medalhista olímpico e ele só veio quebrar a barreira dos 15 minutos 4 anos depois. Você não tem como dizer que o 15 minutos... É lógico que é importante, gente, por favor. Botou na roda ali no final, faz a diferença. Mas eu sou daquele cara que acha que piscina é uma coisa, águas abertas é outra. Sabe? Mas assim, a gente é do cara que a gente não pode falar que o cachorrão não vai dar trabalho para ninguém. Se o cachorrão tivesse lá, como ia dar trabalho. Não pode dizer que não pode, como não pode dizer a certeza. É esse o meu ponto. Cara, toda hora que a gente menospreza cachorrão, a gente se dá mal. O cachorrão nunca nada mal. Nada mal da Beta. Não tem como. Veja bem. Só eu vou para encerrar o papo aqui, porque o cachorrão não está na prova. Para encerrar o papo aqui, porque o cachorrão não está na prova. Não é o tema de hoje. Não é o tema de hoje, porque é importante se dizer. O cachorrão nunca nadou uma prova internacional. Eu não tenho elementos para ter essa conclusão. Mas ela nadou contra gringo. Eu queria levantar uma bola, coach. Que eu tenho essa dúvida. O empate na natação, ele acontece na natação de piscina. A gente tem triplo medalha de prata no 100 borboleta, a gente tem empates no 100 livre feminino. Na natação de águas abertas, a gente também já teve empate em mundial, né, Catarina? Correto. A gente sabe que a chegada de maratona aquática é aquela porrada, filme, tá? Se empata Vilarinho e se empata Diogo e Alan do Carmo, o que não é impossível, porque eles vão estar nadando na mesma perna. Correto. Eles vão estar na mesma abraçada. Correto. Na natação é comum. Se empatar, o que acontece desde que eles estejam entre os nonos. Vai os dois. Legal, cara. Vamos saber disso. Vai os dois. Eu não sei se como... aí o coach também me ajuda, porque assim, antigamente existia aquela questão de vaga no país. Isso. Então, se o empate for entre dois da mesma nacionalidade, podem pedir para a federação criar um critério. Não. Vão os dois, eu explico o motivo. Esse critério aqui é o seguinte: os 9 primeiros colocados. Se eu empatei nono e nono, o fato de são nono, eu não tenho como tirar, não há como tirar. Tipo assim, esse critério, inclusive, Patrick, ele é válido, por exemplo, para os revezamentos.
né? Você sabe que são 12 primeiros colocados do Mundial, mais os 4 primeiros colocados da repescagem. Se você tiver 2 países empatados na 4ª posição, o revezamento da Olimpíada serão 17. Então, vocês lembram, por exemplo, que a prova de águas abertas do Rio 2016 do feminino tinham 26 nadadoras, não eram 25. Vocês lembram o motivo? O que aconteceu? Nós tínhamos uma nadadora russa que estava suspensa até o último instante. Eles convocaram uma húngara, e não poderia convocar uma húngara, né, porque eles seriam 2 húngaras, e não tinham 2 húngaras entre as 10, mas eles convocaram a próxima, entrou. Aí, na véspera da competição, a Rússia conseguiu a liberação, a Rússia vai nadar, eles não mandaram a húngara embora, teve a prova com 26. O atleta jamais pode ser prejudicado, mas a dúvida do Patrick é pertinente, e a resposta é essa, Patrick, ninguém vai ser prejudicado. Patrick, para encerrar, nós vamos apontar agora. Você vai me dizer quem será o melhor latino-americano e quem será o melhor brasileiro, e eu vou conversar com você. O melhor latino-americano e o melhor brasileiro. Seja entre os 9, seja o dono da vaga dos 5. Tá, antes disso, como a Swim Channel tem boa penetração em Portugal, eu queria valorizar o Thiago Campos, que ganhou do Alan do Carmo no Miús do ano passado, lado a lado, fez um final de prova em cima do Alan do Carmo, e o português Thiago Campos pode chegar entre os 10, está nadando muito bem ele, então ele já ganhou do Alan do Carmo lado a lado. Sobre a pergunta do coach, o Enderica é o melhor nadador. Eu já colocaria a primeira mulher latino-americana também, porque a gente falou de homem, mas colocar mulher, e não tem brasileira por conta que a Ana já está classificada, mas é uma mulher e 2 homens aqui. Vamos lá, então. Então vou colocar o Enderica, o melhor nadador do nosso continente, e o Alan do Carmo, candidato à vaca. No feminino, eu sou fã da Samantha, mas eu acredito na Cecília. Catarina. Enderica e Alan do Carmo, e de feminino, Mariane Bremonte, do Peru. Guilherme. Não vai ser fugir muito do óbvio, né? Enderica, Alan e Samantha Lévoros. Eu não vou falar por último, não. Quem vai falar por último é o Matias, porque ele é o primeiro convidado, gente. O cara chegou para ficar. Quem vai falar sou eu. Enderica, e esse eu acho que é candidato, concordo demais com o que o Patrick falou, é candidato a ganhar a prova. E eu também vou de Alan, viu? Eu vou de Alan. E no feminino, eu amo a Cecília, gosto demais dela, gosto do Cláudio, que é o treinador dela. Cecília é mãe, é uma coisa maravilhosa, a maior vencedora da história dos campeonatos sul-americanos. Mas essa Samantha Arevalo é a minha favorita. É tua, Matias? Yo creo que puede quedar entre los primeros Alan do Carmo y pelear por la vaga continental Ivo Cassini, y en el caso de las mujeres, Samantha Arevalo y Cecilia Bioyen. Tu viu que ele ficou bem com os argentinos, hein? Ele deu uma patriotada legal aqui, hein, Patrick? Patrick deu uma patriotada pesada, hein? O Ivo Cassini, eu vi ele nadando na Bahia, ele que não fez a última hidratação, né? Eu vi a prova dele de bem atento, ele não fez a última hidratação. Mas ele hidratou durante o percurso, ele não hidratou no barco, ele hidratou sozinho durante o percurso. E ele não pegou a última hidratação, esticou do Alan, e o Alan não viu nem a sombra dele. Então o Ivo Cassino da Argentina, ele é um cara muito inteligente, um cara ousado. E olha, viu, Patrick, até reforçando isso, ele foi campeão sul-americano de piscina em águas abertas, né? Ele ganhou os 1.500. Ele ganhou os 10 quilômetros e ganhou os 1.500. Agora, nesses últimos sul-americanos, ele foi campeão das duas. Gente, Enderica foi o escolhido, não teve unanimidade. Aliás, teve unanimidade. Alan do Carmo foi escolhido, né? O Enderica teve 4. Houve uma patriotada no voto aí com o Ivo Cassini, que o Patrick ainda tentou dar uma aliviada para o Matias, e a Samantha Arevalo. Então, são os nossos favoritos. Olha, em nome da Swim Channel, a gente aqui tá para dar opinião, o debate é para isso mesmo. A torcida por quem seja o melhor, pode ter certeza que vamos estar torcendo demais para o Diogo, para o Alan, que faça o melhor possível e que os nadadores da América Latina se classifiquem, nós estaremos torcendo por todos vocês. Esse foi o podcast Swim Channel. Swim Channel, os melhores trajes e acessórios para natação de piscina e natação em águas abertas, você encontra no swimchannel.net. Obrigado, Patrick, Catarina, Guilherme, Matias. Seja muito bem-vindo à família, mais uma vez, Matias. E a gente se vê, o podcast volta em breve. Até lá.
Pô? Valeu, gente. Beijos, abraços. Tô terminando aqui. Caralho, quase esqueci de falar do Thiago Campos, era importante a nossa audiência portuguesa aqui, lembrei no final, não conheço nenhuma portuguesa, Gan, esqueci de falar. Até eu falei lá da Angélica. A Ângela, não é? Angélica André, foi Angélica. Cara, ó, galera, nós 5, a gente nunca pode esquecer de Portugal, tá? Eu acho que e eu também ia esquecer das mulheres latino-americanas. É uma mudança de paradigma. Beleza, tamo junto, galera. Beijo. Falou de Portugal, falou Setúbal. Falou. Falou bem até. Tchau, gente. Ah.